O eleitor tem o seu domicílio eleitoral na circunscrição em que pretende ser candidato, significa tutela indevida à soberania do voto popular, única com legitimidade suficiente para definir quem deve e quem não deve exercer o mandato representativo numa democracia. Como bem posto pelo ilustre constitucionalista Manuel Gonçalves Ferreira, a exigência do domicílio eleitoral na circunscrição é um cerceamento à escolha do eleitorado, que não se justifica conforme comentários à Constituição Brasileira de 1988, 5.1, edição Saraiva de 1997, página 123. Isso se justifica ainda menos nos dias de hoje, em que as distâncias físicas foram encurtadas exponencialmente pelo impressionante progresso dos meios de comunicação. Por fim, cabe registrar que procedemos o ajuste de redação com o objetivo de adequar o texto e aperfeiçoar a técnica legislativa da proposição. A esse respeito, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos proibindo que um mesmo candidato apresente a sua candidatura, ou seja registrada a sua candidatura, por mais de uma vez. Por exemplo, ele é candidato na cidade do Rio de Janeiro, não é? A deputado estadual, não é? E se candidate a deputado federal, por exemplo, pelo estado inteiro, fica proibido. Ou alguém se candidatar a senador da República no estado de Sergipe e a sua candidatura ser registrada no estado da Bahia também como senador. Como aconteceu no passado, Getúlio Vargas foi eleito, né, em vários estados como senador da República e ele escolheu um dos estados para representar e naturalmente que a escolha recaiu sobre o Rio Grande do Sul. Mas ele foi eleito, se eu não me engano, São Paulo, né? Goiás. E aqui nós colocamos, para proibir justamente essa duplicidade de candidaturas, o seguinte texto: é vedado o registro de candidaturas a mais de um cargo eletivo em uma mesma eleição, ainda que em circunscrições diferentes. Quanto à PEC, ela foi distribuída, não há necessidade de leitura. É o parecer, senhor presidente, salvo o melhor juízo desta comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senadora Thaís. Pela ordem, presidente, também. Senhor presidente, este projeto que eu ouvi atentamente o belo relatório do senador Valadares, quero aproveitar para parabenizar nesse dia de hoje pelo seu aniversário. Obrigado. E pedir a Deus que lhe dê muita saúde, viu, senador Valadares? Presidente Anastasia, esse projeto que trata de assuntos de tamanha relevância ao nosso país. Quando se fala de financiamento eleitoral, reeleição, acesso ao fundo partidário, fidelidade partidária, redução de idade para concorrer a cargos eletivos, redução de números de assinaturas de apoiamento a projetos de iniciativa popular e tantos outros. Esse projeto, ao meu ver, merece uma discussão muito, mas muito ampla. Portanto, eu peço vista ao referido projeto, senhor presidente. Vista coletiva, presidente. Concedida a vista. Eu quero aproveitar, se me permite, senador Antônio Carlos Valadares, para cumprimentá-lo também pelo trabalho, acho que em nome de toda a comissão, o substitutivo que Vossa Excelência apresenta aprimora muito o texto. Parabéns, a discussão certamente vai ser muito exitosa, tanto aqui na comissão quanto no plenário, dos avanços que Vossa Excelência coloca num tema tão sensível como esse. Parabéns ao aniversariante do dia, que na verdade devia receber o presente, mas nos dá e nos oferece um presente com esse seu relatório. Parabéns para ele à tarde, senadora Anastasia. Ele vai trazer um bolo, certamente, para completar. Não sei, mas o parabéns a gente canta. Eu gostaria, senhoras e senhores,
em razão da ausência de nosso presidente, pediu que eu substituísse também na ausência do vice-presidente, já que não temos quórum para deliberação terminativa, passarmos, conforme a praxe dessa comissão, aos itens não terminativos com os relatores presentes na ordem que estão, porque, lamentavelmente, não temos quórum para o terminativo mais. Tínhamos, mas perdemos. Então, o primeiro item não terminativo, cujo relator está presente, é o item 21, não terminativo, que destina ao Fundo Social os recursos públicos desviados por corrupção, sendo relatora a senadora Simone Tebet, autoria o senador Cristóvão Buarque. Relatório favorável ao projeto, como emenda que apresenta observações, a matéria será apreciada também pela Comissão de Assuntos Econômicos em sessão terminativa. Concedo a palavra à senadora Simone Tebet. Senhor presidente, em deferência a uma solicitação do governo, mais especificamente do ministro de Minas e Energia, nós só estamos aguardando uma sugestão do governo que provavelmente vem para contribuir e melhorar com o projeto. Estamos aguardando e vamos dar esse prazo de uma semana. Se porventura não chegar a sugestão, nós estaremos aí preparados para ler e aí discutir a referida matéria. Mas eu agradeço a deferência e parabenizo Vossa Excelência por aí seguir o rito da ordem dos projetos não terminativos com a presença dos relatores. Muito obrigado, senadora Simone. Ficará, portanto, na pauta para a próxima semana. Item 22, seguindo a ordem, projeto de lei do Senado número 7/2016, complementar, não terminativo, altera a lei complementar número 105, de 10 de janeiro de 2001, a fim de vedar o sigilo bancário das operações do BNDES. Autoria, senador Lazier Martins. Relatoria, senadora Thaídes Oliveira. Relatório favorável ao projeto. Conceda a palavra ao senador Thaídes Oliveira para proferir o relatório. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, esse projeto, senhor presidente, ele vem jogar luz em cima desta grande instituição pública do nosso país, que é o BNDES. Eu gostaria, senhor presidente, antes de ir ao relatório e à análise deste projeto, tecer alguns comentários. Eu serei o mais breve possível. O Banco BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é uma empresa, como já é sabido por todos nós, 100% pública. A principal missão do Banco BNDES é promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia brasileira, com geração de empregos e redução das desigualdades sociais e regionais. O BNDES possui duas subsidiárias, o FINAME e o BNDESPAR. O FINAME tem os seguintes objetivos. Primeiro, atender às exigências financeiras da crescente comercialização de máquinas e equipamentos fabricados no país. Segundo, concorrer para a expansão da produção nacional de máquinas e equipamentos, mediante facilidade de crédito aos respectivos produtores e aos usuários. Terceiro, financiar a importação de máquinas e equipamentos industriais não produzidos no país. Quarto, financiar e fomentar a exportação de máquinas e equipamentos industriais de fabricação brasileira. No final de 2014, os ativos do FINAME chegaram ao total de 193 bi. Eu vejo importante, senhor presidente, prestar essas informações preliminares. E esta outra subsidiária do banco, o BNDESPAR, tem, e aqui agora acabou de chegar o autor deste brilhante projeto, o senador Lazier Martins, cujo projeto ele tem por finalidade vedar sigilo nas operações de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Pois bem, o BNDESPAR tem a finalidade de incentivar o mercado de capitais aberto e empresas inovadoras. Atualmente, os seus ativos alcançaram a cifra de 77 bilhões
Esta subsidiária passou a ter relevância crescente nos últimos anos por meio, primeiro, realização de operações visando a capitalização de empréstimos controlados por grupos privados. Segundo, apoio a empresas que reúnam condições de eficiência econômica, tecnológica e de gestão. Terceiro, apoio ao desenvolvimento de novos empreendimentos. Quarto, contribuição para o fortalecimento do mercado de capitais e administração de carteira de valores mobiliários. Desde a fundação do banco, a principal fonte de crédito de longo prazo no país e instrumento indispensável para a implantação das políticas industrial e de infraestrutura no Brasil. Isso se dá por meio de apoio às micro, pequenas e médias empresas e pelo foco no investimento produtivo. Isto aconteceu mais recentemente, senhor presidente e senhor autor do projeto. Até pouco tempo atrás, o banco fomentava tão somente as grandes e médias empresas. Para o bem do país, então passou imagino que de 5 anos para cá, fomentar também e incentivar as pequenas e microempresas. O suporte à internacionalização das empresas brasileiras que almejaram expandir suas operações no exterior também. No último balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2014, os ativos alcançaram o valor total de 877 bilhões e patrimônio líquido de 66 bilhões. O BNDES pode financiar tanto pessoas jurídicas, empresas de agropecuária, indústria, comércio, serviços, cooperativas, associações civis ou fundações, quanto pessoas físicas, produtor rural, transportador autônomo de cargas e microempreendedores. Além disso, financia também a administração pública, municípios, estados e governo federal. O banco atua tanto por meio de operações diretas quanto indiretas, realizada por instituições financeiras credenciadas. Dentre as operações diretas, destacam-se o financiamento à construção de hidrelétricas, plataformas, indústrias e estádios esportivos. As operações indiretas incluem construção civil, aquisição de veículos, de máquinas e equipamentos industriais e agrícolas, bem como auxílio a exportações. As operações diretas respondem por aproximadamente 40%, enquanto as indústrias alcançam 60% do total. Conforme informações oficiais divulgadas pelo BNDES, a carteira total de crédito totalizou 591,6 bilhões em julho de 2014. No ano passado, a instituição desembolsou o valor de 188 bilhões em financiamentos, com 48% direcionados às micros, pequenas e médias empresas, o MP-MES. O banco tem como principal fonte de financiamento o Tesouro Nacional, com 53,7%, do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, 22,3%, e do PIS/PASEP, 3,8%, do FGTS/FI-FGTS, 1,13%, e recursos do exterior de 4,6%. Portanto, senhor presidente Pimentel, essas informações preliminares eu vejo que era de muito valia a todos nós, principalmente aqui quando se refere a esse desembolso do banco
com relação ao apoio a financiamentos às nossas pequenas e médias empresas, hoje responsável por quase 80% dos empregos no nosso país. Também muito importante, quero aqui ratificar da onde vem esse dinheiro que é designado para o Banco BNDES, para que ele, então, possa fomentar a nossa economia. E aqui eu volto a repetir, o Tesouro Nacional com 53%, o FAT com 22%, o PIS/PASEP com 3,8%, o FGTS-FI com 1,13% e recursos externos de 4,6%. E ressalta ainda, em segundo lugar, que por ocasião da tramitação da medida provisória, senhor presidente, que Vossa Excelência fez parte da comissão da aprovação da medida provisória 663, que designava naquela época subsídios de 50 bilhões de reais ao BNDES, o senador José Serra colocou uma emenda aonde pedia mais transparência aos atos do BNDES. E eu me lembro que eu subscrevi essa emenda, cuja emenda, senhor autor, senador Lazier, esta emenda, inclusive, foi diretamente em direção ao propósito do vosso projeto, pedindo que o Banco BNDES desse mais transparência aos seus atos. Esta emenda, o Ministério da Fazenda obrigava o Ministério da Fazenda a publicar até o último dia do mês subsequente a cada bimestre na internet os seguintes demonstrativos. Era a função desta emenda que foi acatada por mim com relação à MP 663. Esta emenda, então, contemplou, primeiro, do impacto fiscal das operações do Tesouro Nacional com o BNDES, juntamente com a metodologia de cálculo utilizada, considerando o custo de captação do governo federal e o valor devido à União. Segundo, dos valores inscritos em restos a pagar nas operações de equalização de taxa de juros no último exercício financeiro e no acumulado total. Portanto, resultado desta emenda, que fez parte, repito, da MP 663, o Banco BNDES, em janeiro do corrente ano, teve que dar, então, publicidade a este impacto fiscal nas operações do Tesouro Nacional. E assim o banco, então, o fez cumprindo a lei. E aqui eu quero até dizer que o custo destes subsídios fornecidos pelo Banco BNDES de 2008 a 2015 causou uma despesas nos cofres públicos de 123 bilhões de reais. Então foi através dessa emenda que o Brasil hoje, todos nós sabemos quanto custou emprestar esse dinheiro erradamente aos grandes grupos do país e também fora do país. E hoje, mais uma vez, tem a honra de dar a mais um passo no sentido de abrir a caixa preta do BNDES, ao relatar e propor a aprovação do PLS, que aqui estamos a discutir, o número 7 de 2016, de autoria do senador Laziero Martins, que passo a ler, então, senhor presidente, neste momento, o relatório. O relatório, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas ao relatório, senhor presidente. Mas eu nem concluí, né, presidente? Não concluiu? Agora que eu vou ao relatório, tá. senadora. É porque eu tinha entendido que ele tinha concluído, mas não tem problema, meu pedido já fica registrado. Vamos completar o relatório. Ao relatório, senhor presidente. Venha a esta comissão
o projeto de lei complementar número 7 de 2016, que altera a lei complementar número 105 de 10 de janeiro de 2001, para acrescer-lhe o artigo 10A, dispondo que, aspas, não poderá ser alegado sigilo ou definidas como secreta as operações de apoio financeiro ao BNDES ou suas subsidiárias, qualquer que seja o beneficiário ou interessado, direta ou indiretamente, incluindo nações estrangeiras. Fecha aspas. A justificativa do projeto aponta para a necessidade de impedir o capitalismo de compadrio, em que determinadas empresas são favorecidas em detrimento dos interesses do país. Ressalta ainda a existência de empréstimos feitos a outros países cuja relação custo-benefício nos é desconhecida. Não foram apresentadas emendas à análise do projeto. A proposta mostra-se constitucional e jurídica, pois não fere cláusulas pétreas, nem subverte o conjunto dos preceitos relativos à organização política administrativa do Estado brasileiro. Igualmente, não há ofensa nem à legalidade, nem à regimentalidade, não havendo quaisquer razões formais que impeçam sua regular tramitação. Quanto ao mérito da proposta, deve-se ressaltar a necessidade de se implementar um sistema mais transparente no banco. Em especial, se tomamos em conta a dimensão da influência do BNDES sobre a economia brasileira. Alguns dados reveladores do perfil da carteira de empréstimo do banco terminam por nos afigurar pouco compreensíveis. Observe-se, por exemplo, que dos 591 bilhões dispendidos pelo banco em 2014, 249 bilhões estão concentrados nos 10 maiores devedores. Pouco mais de 50% aqui. Senador Lazier, eu volto então a dizer que há tão pouco tempo atrás o banco só fomentava estes grandes empresários, né? E os grandes empreiteiras hoje, inclusive, na Lava Jato, sendo discutida a sua credibilidade, a sua honradez nos seus negócios. E aqui agora, então, a gente presta mais essa informação. Ou seja, dos 591 bilhões de reais dispendidos pelo banco a empréstimos a terceiros, 249, praticamente 50%, foi então tão somente para esses 10 maiores devedores do banco. E vamos lá, 160 bilhões foram destinados aos 50 seguintes maiores devedores, em torno de 25%. E 93 bilhões seguintes a 100 maiores devedores, algo em torno de 15%. E 87 bilhões apenas para 14% do total. Foram destinados a todo o resto dos agentes econômicos. Parece haver um desequilíbrio muito claro. Evidentemente que há um desequilíbrio muito claro. Aqui, então, chega-se à conclusão de que, desses 591 bilhões de reais, as 100 empresas, tão somente 100 empresas, são devedoras de aproximadamente 86% de toda essa carteira do banco. E isto sem transparência praticamente nenhuma. E isto é muito perigoso ao nosso país. Outro dado que devemos levar em conta é que
mediante a edição sistemática de medidas provisórias, o governo opera um orçamento paralelo voltado para o mercado através do BNDES. Houve um aumento significativo da participação das empresas públicas na carteira de empréstimos do banco, saltando de 16,6% do montante de crédito oferecido em 2008 para 37,1% dos recursos liberados para 2014. Veja só, 16% para 37% em empréstimos, então, a empresas públicas. Politicamente, o que está ocorrendo aqui é um aumento da intervenção estatal na economia, independentemente da manifestação, nesse sentido, da maioria parlamentar. É importante lembrar que apenas o Poder Legislativo Federal representa a totalidade da população brasileira. A maioria, através de sua materialização no Executivo Federal, não tem autoridade para tomar, sozinha e através de políticas de governo, decisões que põem em xeque o equilíbrio entre a sociedade civil e o Estado. Essa falta de transparência e controle gera situações em que a política pública de investimentos parece não surtir efeitos positivos. É o caso, por exemplo, do Programa de Sustentação do Investimento, o PSI, onde o que se pode verificar foi que o elevado custo fiscal incorrido foi acompanhado por um desempenho medíocre do nível de investimento ao longo da vigência do programa. Estamos falando do PSI. Do ponto de vista da política econômica, é inegável, por exemplo, que o expressivo volume de recursos disponibilizado pelo Tesouro Nacional por meio da emissão de títulos públicos, ou seja, aumento da dívida, impacta as contas do governo e tende a tornar a política monetária menos eficiente, indicando que o Banco Central deveria estabelecer juros básicos mais altos do que seria na ausência desse custo fiscal. E aqui eu volto a dizer, nós tivemos um prejuízo com esses subsídios, e isso eu coloco muito claramente, não foi com as nossas pequenas e médias empresas, sim com as grandes, de 2008 a 2015, de 123 bilhões de reais. No que concerne ao nível agregado de investimento na economia brasileira, pode-se afirmar com segurança que, apesar do PSI e de todos os créditos subvencionados com recursos que não passaram pelo orçamento, a taxa de investimento definida como a participação da formação bruta de capital fixo do PIB, melhor dizendo, permaneceu praticamente estagnada de 2008 a 2014. O fato indiscutível é que o banco assumiu um papel de protagonista, ou de protagonismo, tão intenso como indutor do crescimento, que permanece aberta à questão da relação custo-benefício desta ação. A transparência é a condição fundamental para que sejam controladas a racionalidade, economicidade das decisões financeiras de operação do banco. A discussão mais fundamental parte do reconhecimento de que as operações subvencionadas pela União transferem renda do conjunto da sociedade para os tomadores daqueles recursos e essa conta deverá ser obrigatoriamente paga em algum momento. Nesse contexto, do ponto de vista do controle social, o mínimo que se espera é que o Tesouro Nacional e o próprio BNDES tratem a questão com a máxima transparência. A esse objetivo se dirige o presente projeto de lei. E aqui
senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Um grande magistrado norte-americano, ele disse que a luz é o melhor desinfetante para combater a corrupção. Esta corrupção que campeia os quatro cantos do nosso país e tornou-se um câncer em estado de metástase. E esse projeto, ele realmente vem dar luz às operações deste grande banco, o maior banco privado, o maior banco público do mundo, que não tem transparência. Aqui nós discutimos muito sobre os empréstimos secretos a outros países, não é? A Constituição Federal prevê que os negócios públicos devem ser regidos pelo princípio da moralidade, o artigo 37 da nossa Carta Maior, e que, na verdade, nunca foi obedecido os preceitos do artigo 37. E publicidade, sim, o artigo 37 deixa isso muito claro, não é? Portanto, senhor presidente, eu encerro concedendo aqui, expondo o meu voto. O meu voto, então, evidentemente, é pela admissibilidade do projeto de lei número 7 de 2016 e, no mérito, pela sua aprovação. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado.